Bom, para começar, né, eu queria agradecer muito o convite de vocês para estar aqui hoje, falando um pouquinho para o ramo UFBA sobre o I3E em si e também sobre o meu histórico de voluntariado, né? Como foi que eu conheci o I3E e como foi que eu iniciei dentro do I3E. E talvez alguns de vocês, né, podem ser relativamente novos aí no ramo, não sei se tem alguém da época de 2016 aí no ramo UFBA, nesse momento. E eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês, que talvez por serem novos, né, vocês não estejam por dentro disso, mas o ramo UFBA, ele foi o ramo responsável, né, foi o ramo responsável por fazer com que eu iniciasse no I3E. Vou explicar isso para vocês mais assim no meio da apresentação, para ficar mais lógico. Mas assim, quando eu recebi esse convite, eu fiquei bastante feliz, porque é como se fosse um ciclo, né, que estivesse fechando, porque eu conheci o I3E graças ao ramo UFBA, inicialmente por conta de vocês, lá na gestão de 2016, e hoje eu estou aqui apresentando para uma nova gestão, para novas pessoas que ingressaram aí no ramo. Então, assim, é muito gratificante para mim esse momento. Para começar, né, vou me apresentar, porque talvez alguns de vocês não me conheçam, mas eu me chamo Ana Ellen. Atualmente, eu estou como representante estudantil da seção Nordeste, mas eu coloquei um históricozinho aí do meu voluntariado, embora eu vou falar um pouco mais detalhado, né, para vocês, mas na metade aí da apresentação. Mas, para começar, eu iniciei no I3E em 2016, né, como presidente do ramo UFRB. Na verdade, o ramo UFRB em si teve a sua fundação dada em 2016. Então, junto com alguns amigos da instituição lá, junto com professores da UFRB, nós fundamos o ramo estudantil I3E UFRB em 2016 e 2016, 2017 foi a época da minha gestão. Na metade da apresentação, como eu falei, eu vou explicar qual é o meu vínculo, assim, né, com o ramo UFBA e como foi que isso aconteceu. Depois da minha gestão como presidente de ramo, eu continuei, né, obviamente, auxiliando todo o ramo, porque essa é uma função de ex-presidente, a gente tem que continuar auxiliando para que o ramo continue evoluindo. Então, eu fiquei aí 2017, 2018 sendo ex-presidente e auxiliando todas as atividades, assim como eu fiz quando era presidente. Mas em 2018, apareceu uma oportunidade de crescimento dentro do I3E. E eu gosto bastante de abraçar todas as oportunidades que aparecem na minha vida. E eu acho que o I3E, assim, foi uma das grandes oportunidades. Mas em 2018, 2019, eu fui convidada, né, para ingressar ao time do saque que na verdade nossa seção antigamente se chamava Seção Bahia, né? Mudou para a Seção Nordeste em novembro do ano passado. Mas enfim, fui convidada para ingressar no saque da antiga Seção Bahia. Para quem não sabe, o SAC é um time de estudantes, né? E nós somos responsáveis por auxiliar todas as entidades estudantis da seção. Então, quem faz parte do SAC auxilia todos os ramos estudantis, grupos de afinidade, capítulos, né? A gente faz a ligação aí, a ponte entre os estudantis e o profissional. Então, o SAC é essa nossa função. Só que dentro do SAC existem os cargos. E aí eu fui convidada para assumir o cargo de representante de grupo de afinidades, né? Affinity Groups da seção. E foi, assim, uma experiência que mudou, sempre sem receios, eu digo que mudou realmente a minha vida, mudou a minha visão, porque eu me inseri no mundo atualmente, né, na nossa seção, nossos grupos de afinidade são todos grupos UIS. Então, eu entendi muito sobre a missão dos UIS e realmente eu encontrei uma missão para eu levar além do I3E. E aí, 2018 e 2019, eu fiquei nesse cargo, auxiliando todos os grupos de afinidade da seção Bahia. E em dezembro de 2019, finalizou, né, meu período de cargo. Só que eu coloquei, né, outra experiência que foi muito importante na minha vida, dentro do I3E, no meu histórico de voluntária como I3E, que foi, em 2019, eu fui convidada para ser jurada de um dos concursos da região 9,
né? E foi justamente os concursos de grupo de afinidade. Eu coloquei eu sempre gosto de falar disso, porque para mim é como se fosse uma resposta, né? De que meus conhecimentos estão alinhados aos conhecimentos de 3E e principalmente pelo fato de que quando você é convidado para ser jurado, né, de um concurso da região, você tem que ter muita ética. Então, na verdade, foi como se fosse um reconhecimento de todo o meu trabalho, né, de toda a ética que eu sempre prezo dentro do meu trabalho para o I3E. Então, para mim, foi um grande reconhecimento ter sido convidada para ser jurada desse concurso da região. E agora, em 2020 e até 2021, né, eu também fui, depois que finalizou a minha gestão como representante dos grupos de afinidade, eu fui chamada para ser a representante estudantil da seção. Então, neste momento, eu sou representante estudantil da seção Nordeste, e meu principal papel é justamente auxiliar todos os ramos estudantis. Até o momento, nós temos 16 ramos estudantis em toda a seção, na maioria dos estados, né, do Nordeste. Nós temos 16 ramos estudantis ativos, e essa é uma das minhas principais funções, né? Estar aqui auxiliando vocês, tirando dúvidas, fazendo a ponte entre os ramos e a diretoria da seção, passando informações. Então, a maioria das pessoas que compõem as diretorias já me conhecem, justamente porque, né, eu sempre me coloco à disposição para estar tirando dúvidas, ajudando a solucionar problemas que existem dentro dos ramos. E também agora em 2020 eu estou como coordenadora de patrocínio de um evento internacional do I, que é o ILS Brasil. Eu fiz esse breve histórico aí do meu voluntariado, só para que vocês me conheçam um pouquinho dentro do I3E, né? Só para saberem, assim, quando foi que eu entrei, o que é que eu sou nesse momento, como é que eu estou nesse momento. Mas, mais lá para frente na apresentação, vocês vão entender um pouco mais do meu vínculo com o ramo de vocês. E aí, para iniciar, eu decidi fazer uma coisa diferente. Porque em várias palestras, apresentações do I3E que eu já fui, vou, né, participo, eu vejo que se iniciam assim, explicando o que é o I3E, falando das divisões de região, seção, né, obrigações e tudo mais. E aí hoje eu quis fazer diferente com vocês. Hoje eu não vou iniciar falando só sobre o I3E. Eu vou bater um papo aqui com vocês, né, conversar sobre o voluntariado primeiramente, o nosso histórico de voluntariado. O que é que a gente entende por ser voluntário? Então, eu queria ouvir agora de vocês. Eu peço que alguns aí abram os microfones e me respondam o que é ser voluntário para vocês. Essa resposta, quer dizer, essa pergunta, não existe, né, uma resposta só correta. Existem várias outras que englobam esse mundo todo, né, de ser voluntário ou voluntária. Então, para a gente iniciar, quebrar esse gelo, para eu poder ouvir um pouquinho de vocês também, eu queria que vocês começassem me respondendo o que é ser voluntário. Uma pergunta simples. Quem começa aí, abrindo o microfone? Porque eu não posso ler o chat agora. Rapaz, eu vou começar. Pronto, começa. Na minha cara aqui. Para mim, ser voluntário é você se doar um pouco, né? Tentar passar um pouco de conhecimento, doar um pouco do seu tempo para alguma causa, independente de qual seja. Muito bem, gostei da resposta. Quem mais pode me responder? O que é ser voluntário para você? É uma resposta bem pessoal, né? Não existe certo e errado aqui nesse momento. Eu posso Vamos falar? lá, eu acho. Vá, Matheus. Voluntário, acho que é você doar seu tempo, seu conhecimento, alguma ferramenta que você tenha sem retorno monetário, financeiro. Sim, com Por certeza. exemplo. Eu acho que ser voluntário é ser um pouco altruísta a uma causa ou alguma ação. E apesar do retorno que a gente tem com o I3E, no nosso desenvolvimento pessoal e também no conhecimento técnico, eu acho que no que a gente faz para o outro, a gente é o voluntário. Além também de manter a instituição funcionando. Mas eu acho que o mais importante é essa parte mais altruísta mesmo. Sim. Quem mais quer falar? Se for para definir uma frase, eu acho que é como o Isaac falou, ajudar os outros enquanto isso te ajuda. Basicamente,
você, aqui no I3E especificamente, você se desenvolve quando ajuda os outros a se desenvolverem. Ótimo, com certeza. Mais alguém quer falar o que é ser voluntário? Mais para baixo tem outros questionamentos também. Mas, assim, é tudo isso que vocês falaram. Então, está correto, né? Sobre o que é ser voluntário. Ser voluntário é doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, como falaram, para causas que podem ser dependentes do I3E, que é o que a gente está relacionando aqui hoje, mas existem milhões de outras maneiras de sermos voluntários e a gente sabe disso. Então, ser voluntário é doar tempo, é doar conhecimento, é doar amor ao que você sabe fazer, eu acredito muito nisso. Então, ser voluntário, se vocês já são voluntários hoje, eu acredito que vocês já contribuem, né, já fazem parte, já contribuem para um mundo melhor. Porque eu defendo muito o voluntariado e eu sou voluntária não só no I3E, mas em outros projetos, tanto dentro da universidade e fora da universidade, porque eu acredito que quando eu sou voluntária, eu impacto positivamente na vida de outras pessoas que talvez realmente necessitem daquele meu impacto, ou do meu, de grupos, né, que eu participo. Então, ser voluntário, para mim, é conseguir impactar positivamente, né, na vida de outras pessoas, e por isso que é tão importante. E aí, falando sobre voluntariado no I3E, eu trouxe essa imagem que eu gosto bastante de apresentar, mostrando ela, que é justamente uma anatomia, né, de voluntário, falando um pouco mais, sendo mais específico, né, voltando para o I3E. Então, qual é a anatomia do voluntário, voluntária também, I3E? Primeiramente, a gente precisa estar aberto a todas as ideias, estar dispostos a nos adaptar aos mais diversos cenários. Eu acho que esse tópico aqui é muito interessante para o que a gente está vivendo hoje no mundo. Quem, ano passado, nesse mesmo dia, imaginava, né, conseguiria imaginar que estaríamos todos, né, tendo que ficar de quarentena dentro de casa, que na estante, Isaac perguntou como é que estava a quarentena de vocês. Quem imaginou que a gente teria que fazer essa quarentena para prezar pela nossa saúde, pela saúde das pessoas que a gente ama, pela saúde do mundo nesse momento. Então, relacionando isso com nossas atividades estudantis, eu vejo bastante, assim, que nossos ramos, falando de sessão, os nossos ramos, incluindo, obviamente, o ramo UFBA, se adaptaram, estão, na verdade, em um processo de adaptação muito intenso a esse novo cenário do mundo, né? Então, a gente está precisando produzir muito mais online do que presencialmente nos nossos laboratórios, porque no momento a gente está impedido, né, de ir até eles. Então, por isso que ser voluntário em 3E também estar aberto às novas ideias e entender a necessidade de se adaptar aos mais diversos cenários. Então, eu acho que esse tópico aqui se relaciona muito, né, ao que a gente está vivendo no momento. Além disso, a gente precisa ser um orador positivo, a gente precisa se manter positivo em reuniões e conversas. Por que eu acho isso interessante? Porque todos os ramos têm problemas, todos os ramos estudantis têm problemas que precisam ser solucionados. Mas o mais importante, né, em vez de somente focar nos problemas, a gente tem que focar nas soluções para esses problemas, porque, obviamente, as soluções que ajudam a solucioná-los. Então, por isso que eu acho importante, assim, numa reunião de ramo, né, ou de diretoria, ou de voluntário, seja de que for, a gente se manter positivo nas reuniões e nas conversas, tentando sempre impulsionar o outro voluntário, impulsionar o colega, a colega, porque isso é essencial, né, para ajudar para propor soluções para os problemas existentes. Outro ponto que eu coloquei aqui é estar disposto a compartilhar experiências adquiridas com membros e voluntários. É o que eu estou fazendo nesse momento. Eu aprendi dentro do I3E a estar sempre disposta a compartilhar minha experiência. Eu me sinto feliz, de verdade, em compartilhar minha experiência, todo o meu conhecimento que eu tenho sobre o I3E para outras pessoas. Porque eu fui abraçada desse jeito. Eu entrei no I3E, né, com pessoas maravilhosas, inclusive do ramo UFPA, que eu vou falar mais para frente, compartilhando todo o conhecimento que eles e elas tinham comigo. Então, eu também me sinto na obrigação de fazer a mesma coisa, não deixar esse conhecimento morrer de maneira nenhuma nas minhas mãos. Então, por isso que sempre que me convidam, eu tento o máximo fazer parte. Outro ponto, motivação, né? Estar constante
tentar, né, manter a motivação constante com seus colegas voluntários e membros do ramo. Então, tentar estar motivado. Eu sei que a gente passa por um momento difícil no mundo, né? Mas aí está também o lado de não só a gente tentar, né, continuar com nossa motivação, mas tentar motivar o próximo que está ao nosso lado. Que nesse caso a gente está falando aqui de ramo, né? Do ramo estudantil. A questão de estar atualizado com as tecnologias emergentes, eu coloquei via Spectrum, porque a Spectrum é uma revista oficial do I3E, e a revista Spectrum, todo dia a gente recebe, quem é membro do I3E nós recebemos nos nossos e-mails, né, essas questões das novas tecnologias, principalmente nessa época, né, de coronavírus, o I3E faz um noticiário bem constante em suas revistas, em suas redes sociais, né? Ajudando seus membros, propondo atividades. Então, se você for lá no site do I3E, no site oficial, a primeira manchete, né? A primeira notícia é justamente falando sobre o coronavírus e propondo, né, auxílios, atividades, propondo maneiras de encontros online, orientações para seus membros e seus voluntários se manterem em segurança. Então, o I3E está atualizado também nesse momento que a gente está vivendo. Então, por isso que eu coloquei esse tópico aqui, porque eu acho bem importante. Está atualizado com essas tecnologias que o I3E, nós como membros, né, o I3E nos oferece. Além disso, né, um dos pontos mais importantes é o nosso lado, o desenvolvimento do nosso lado humanitário, que é estar atento e melhorar a comunidade em que vive. Isso aqui se atrelaça totalmente à missão do I3E, que eu acredito que vocês já saibam, mas eu vou reforçar também daqui a pouco, um pouco mais, sobre a missão do Instituto. Dedicação, permanecer focado durante as atividades, cumprindo suas metas, ser uma pessoa ética, né? Priorizar os valores éticos, e a gente precisa agir de acordo aos valores éticos que o Instituto passa para a gente. Para quem não sabe, o I3E tem um código de ética, né, formado, todo montado, vocês encontram facilmente no site do Instituto, que é justamente para que os seus voluntários, os seus membros se baseiem nesse código de ética quando estiverem, né, lidando dentro de um ramo estudantil, por exemplo. E a questão das oportunidades, estarmos dispostos a compartilhar a alegria do voluntariado com o mundo. E também sempre abraçando as oportunidades que o Instituto permite, que não são poucas. Então, aqui é um resumo bem, assim, o máximo do que eu consegui resumir sobre a anatomia de ser um voluntário I3E, as principais características, né, que a gente deve ter aí. Basicamente, respondendo também a pergunta que eu tinha feito anteriormente. E aí, deixa eu ver se eu não pulei... Peraí que eu tô voltando tudo aqui. Pronto. E aí, voltando agora, né, falando sobre o ramo UFBA, eu queria fazer outra pergunta para vocês, e eu gostaria de ouvir respostas. Eu queria saber se vocês conhecem a história do ramo estudantil UFBA, se vocês conhecem a história do ramo de vocês, o que aconteceu antes de vocês entrarem no ramo. Quem conhece aqui a história do ramo UFBA, ou algum tópico da história, não precisa ser tudo, né, obviamente, mas algum fato, algum acontecimento que queira contar. Alguém conhece? Pode falar. Se não conhecer, também pode falar. Eu não conheço muito. Eu conheço só a parte das pessoas que eu tive contato, porque o ramo da UFBA é muito velho e tem muita... Como é que eu posso falar? Tem muita parte da história dele que não tem documentada ou que simplesmente sumiu. Então, eu tenho noção que o ramo foi reativado ali no início dos anos 2000. Por Igor Marquezine, uma galera. Isso. Tem também um artigo da Cobenji, que foi escrito pela galera do I3E em 2007. Isso. Sei da RRR, que é foi organizada pelo I3E UFBA também. Sim, em 2004. Isso. A RNR... Não, calma aí. Teve um RNR também, se não me engano. Não. Foi RRR e RNR juntos, 2004. Foi isso. E a RSR em 2017. Sem contar algumas participações da Campus Party, que eu também fiz. E
Eu acho que tem mais algumas, mas eu vou deixar um pouquinho pra galera também, pra não falar tudo. Mais alguém conhece algum momento da história ou alguma parte? Podem falar aí. Ou se não conhecer também fala, pode falar. Se não conhece muito, preciso ouvir vocês. Eu sei que tem muita coisa que eu não sei, basicamente. Toda vez que eu paro pra ver alguma coisa no Drive, sempre tem ata de alguma coisa que tava rolando. Um problema que a gente tem agora, que alguém já passou por isso, ou uma ideia que a gente teve e alguém também já teve. Então, tipo, é muita coisa que já rolou dentro do ITZ da UFBA, só que como às vezes está muito distante, coisa de 2004, por exemplo, não tem como a gente ter muito acesso. Isso é verdade, né? Com o passar do tempo, se as coisas não forem documentadas, se não for feito um registro anual, né, pelas gestões, a história se perde. Mais alguém vai falar alguma coisa? Eu Eu também queria não fazer uma conheço pergunta. muito. Pronto, não tem Eu problema. também não conheço muito. Tem menos de um mês que Eu eu também comecei conheço. Que vocês entraram no ramo. Então, esse vai ser um bom momento para vocês conhecerem um pouquinho da história, né? Eu queria fazer outra pergunta. Na verdade, eu nem anotei essa pergunta aqui, mas é que me lembrei dela. Vocês conhecem uma voluntária que já fez parte do ramo, né, de vocês há um tempo atrás, chamada Natália Raposo? Alguém conhece Natália Raposo? Sim ou não? Não. Não. Não? Não. Eita. Pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e o porquê vocês. Assim, é uma das pessoas que é a minha inspiração dentro do I3E, e como ela partiu do ramo UFBA, né? Em um momento aqui da apresentação, eu vou parar um pouquinho para falar sobre ela para vocês. E aí, a minha próxima pergunta é essa daqui. Por que vocês entraram no ramo? Agora todo mundo pode responder aí, né? Um pouquinho assim, mais rápido. Por que vocês entraram no ramo? Cada um teve uma motivação, né? Ou porque algum amigo convidou e ficou curioso ou curiosa, ou porque já conhecia ali o que o ramo fazia e queria participar, né, ativamente junto. Então, agora me respondam, por que vocês entraram no ramo? É uma pergunta pessoal, mas cada um pode ter uma resposta diferente. Eu fui convidado por Tarcísio, acho que como boa parte aqui, sem Sim, saber de início o que era I3E. E aí eu sim. entrei no que hoje eu tô aqui, eu vi as ações que estavam fazendo e comecei a participar das reuniões e gostei de ficar no ramo. Show de bola. Mais alguém quer responder? Por que entrou no ramo? Eu entrei, eu já até respondi isso uma vez em um dos posts que foi feito no podcast. A gente respondeu Sim. uma das motivações para estar no ramo. Meio que eu vou só repetir. Eu entrei mais pela oportunidade de aprender, né? Pela oportunidade de conhecer novas pessoas, pela Com certeza. de ter mais conhecimento técnico, ter um contato maior com o mercado de trabalho e aprender algo a mais do que é oferecido só pela disciplina da faculdade. Conheci o I3E por meio de Isaac, que ele entrou junto comigo no curso, né? A gente é da mesma turma, então, como ele se tornou presidente, ele acabou me convidando, a gente acabou entrando junto aí, e a gente está aí até hoje. Sim. Na verdade, eu sempre participei de outras entidades na Escola Politécnica, mas eu Sim. acompanhava a atividade do ramo de longe, através de amigos, o Manuelito, Felipe Bonfim, eles entraram no ramo antes de mim. E eu acabei me aproximando mais do ramo por causa por assumir o cargo de diretoria do PES. Então foi basicamente isso. Mas você já conhecia ali, né? Algumas pessoas que estavam dentro do ramo. Legal. Já sim, já. Mas alguém quer falar porque entrou no ramo? Eu estou conhecendo vocês, né? Dessa forma. Eu entrei inicialmente, né, no primeiro ramo que eu participei para ter uma inserção mesmo dentro da universidade, tipo, conhecer as pessoas, participar de algo que não fosse só as aulas, né, que tinha. Qual foi o primeiro ramo que você participou? Só por curiosidade. Foi o Dalminho, lá em Portugal. Ótimo, tá vendo? Foi um contato fora do país, né? Que te fez conhecer o I3E. Exato. Pode continuar.
E aí, quando eu vim pra cá, inicialmente, quando eu voltei, né? Inicialmente, a atividade que me chamou a atenção foi o Talki. Aí eu conversei com o Isaac e tal, até perguntei do I, e fui intimada, né, por Tarcísio para ir para uma reunião, a última reunião Muito presencial bem, que teve. E é isso, agora estou aqui firme e forte. muito bem. Então, eu perguntei por que vocês entraram, né? E aí, para quem já está, eu entendi que algumas pessoas são bem recentes, tipo, entraram um mês atrás. Mas para quem já está um pouquinho mais que isso, né? Ou para quem assumiu algum cargo aí de diretoria recentemente, fica a pergunta também. Eu gostaria de ouvir de vocês. Por que vocês permaneceram? Ou por que vocês decidiram, né, assim, que poderiam auxiliar assumindo esses cargos de diretorias, mesmo sendo pessoas relativamente novas? Então, por que vocês permaneceram? Ou por que vocês permanecem, né? Nesse momento, nesse exato momento, vocês permanecem aí no ramo? Isaac, pode Eu responder posso essa. puxar essa. Ah, um motivo que me faz permanecer passa muito pela minha entrada. Eu entrei porque uma galera, um punhado de amigos queriam programar e restabelecer a atividade do Programir. Então eu Sim, entrei junto, só que eu nem sabia o que era I3E. Eu vim conhecer o I3E de verdade em fevereiro desse ano, ou janeiro desse ano. E isso é foi super normal. isso. Eu passei 6 meses, tipo, coordenando o TECI, mas eu não fazia ideia do que era o I3E da grandiosidade. Eu só vim Sim, descobrir quando me foi oferecido o cargo de presidente, porque a galera convocou reunião antecipadamente, aí eu conheci o cargo. E depois que eu conheci o I3E de verdade. Aí depois que, conversando contigo, com o Man, com algumas outras pessoas que já têm muito tempo no I3E, eu sim, conheci de fato o que o I3E pode agregar na minha vida e do modo que eu posso impactar a vida das outras pessoas por meio do I3E. Seja no sentido social, humanitário, científico, técnico, e isso me faz permanecer, simplesmente pelo fato de eu querer me desenvolver pessoalmente e de querer ajudar outras pessoas também. E eu acho que o muito I3E faz essa abordagem muito bem, tanto da parte técnica, quanto da parte humanitária com o I e com o site. E sem contar também as outras atividades que o ramo pode desenvolver como ação social também. perfeito. Moira, agora para você uma pergunta. Por que você permanece no ramo UFBA? E principalmente, né, você falou que você veio de outro ramo lá, conheceu de outro ramo e veio para cá. Então, por que mesmo depois de ter saído, né, precisado voltar para aqui para o país, vinda de outro ramo, você decidiu permanecer no daqui? E assumir, por exemplo, o cargo do I? Tá. Eu conhecia o I3E pelas atividades que tinha na UFBA, né? Mas eu não participava. E aí eu entrei no ramo lá da Universidade do Minho e isso me mostrou, tipo, o quão grande o I3E pode ser. E eu não tinha Pois essa é. noção. Eu não tinha essa noção de forma nenhuma quando eu via as atividades de fora, né? Não participando ativamente do ramo. E Aham, aí, como eu disse, eu entrei por causa do Talki e também do I. E, tipo, eu acho que a minha permanência, no caso, se dá por acreditar no objetivo, né? E na missão, principalmente do I, aí, de estar trazendo mais mulheres para a engenharia e trabalhando com a permanência das que já estão, né? Eu acho que com acreditar na certeza. missão é fundamental e saber que é uma via de mão dupla, né? O que eu estou doando para o ramo vai me trazer coisas boas também, ao mesmo tempo. Com Então, certeza. é Eu isso. acredito que cada um tem uma resposta para essas duas perguntas aqui, né? Por que entrou e por que está até o momento. Tudo bem que as pessoas que são bem recentes ainda estão descobrindo, isso é muito normal, a gente precisa descobrir onde a gente está, né? Então, vocês ainda estão descobrindo todo esse mundo de 3E, todo esse horizonte, mas é, eu permaneço no I3E desde 2016, né? Conheci o I3E desde 2016 porque eu vi uma oportunidade de mudar a minha vida, mudar a minha visão de mundo, porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E aí, quando eu entrei na engenharia, eu não falei isso, ó, que vacilo, mas eu faço engenharia mecânica na UFRB, eu não faço engenharia elétrica. Porque muita gente, por eu estar vinculada ao I3E, acha que eu faço elétrica. Mas eu faço engenharia mecânica na UFRB. E logo ali nos meus primeiros semestres, eu não entendia qual seria a minha missão, assim,
o que é que aconteceria comigo quando eu saísse da universidade, né? Eu ia trabalhar em alguma empresa, ia ficar só naquela rotina de trabalho, assim como no momento que eu estava, ainda estou, né, mas finalizando assim, mas no momento que eu estava mais densamente dentro da sala de aula, eu ia ficar só naquilo. Então, o I3E, ele abriu o meu horizonte, me fez entender uma visão, assim, me fez entender que a missão do I3E é uma missão muito bonita, e é uma missão que eu realmente hoje carrego comigo, né? Não só mais vinculada ao Instituto, não apenas vinculada ao I3E, mas em tudo que eu faço, todos os projetos que eu participo, eu tento levar essa questão de fazer algo, produzir tecnologia para a humanidade, que é a principal missão, né, do Instituto. Então, eu permaneço no I3E porque foi uma oportunidade sem igual que apareceu na minha vida, em 2016. E aí, eu fui abraçando outras oportunidades, fui crescendo dentro do Instituto, fui conhecendo pessoas que se relicaram, né, e até hoje se relicam para mim, amigos de verdade, amigos de outros estados que talvez eu nunca teria a oportunidade de conhecer na vida, se não fosse pelo I3E, né? Pessoas que têm o mesmo pensamento de ajudar o outro com o conhecimento que eu tenho no momento, né? Nessa questão de produzir tecnologia para a humanidade, para a sociedade local, impactar beneficamente a vida das pessoas. Então, eu permaneço no I3E porque eu vi no I3E uma oportunidade de crescimento pessoal e de crescimento profissional muito grande para a minha vida. Então, o I3E, assim, realmente foi um grande divisor de águas para mim quando eu descobri ele dentro da universidade. Então, esse é o momento em que eu fiz uma rápida linha do tempo sobre o ramo estudantil UFBA. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu descobri, né? Algumas eu já sabia, mas outras eu pesquisando lá no Google, né, em sites, sobre o que já aconteceu dentro do ramo estudantil de vocês, justamente para responder aquela pergunta que eu fiz anteriormente sobre se vocês conheciam a história do ramo UFBA. Então, óbvio que tem muita história, né, além do que eu coloquei aqui, mas o ramo UFBA, ele foi fundado em 1983, né, e durante esse tempo de 1983 e 2002, aconteceram muitas coisas, só que até por conta da distância, né, e por conta das mudanças, por exemplo, não tinha tanta essa questão que a gente tem hoje, da importância de se ter uma documentação para as próximas gestões, era um mundo muito novo, né, até relacionado às próprias tecnologias, aconteceram, né, durante esse período, muitas mudanças tecnológicas. Então, o ramo UFBA foi fundado em 1983, aconteceu durante esse período a desativação do ramo UFBA, só que a gente não sabe em que período da história isso aconteceu oficialmente, e em 2002 foi datada a sua reativação. E aí, durante o período de 2002 até o momento, a gente tem, né, várias conquistas que o ramo UFBA teve, várias conquistas obtidas pelo ramo de vocês, como, por exemplo, em 2004, como o Isaac aí falou, o ramo foi organizador da RRR, que é a Reunião Regional de Ramos da América Latina, a nível região 9. Vocês organizaram a RRR e a RNR, foi em conjunto, né, na verdade, RRR e RNR. E, além disso, o ramo UFBA ganhou como ramo exemplar da região 9, em 2004, certo? Em 2007, né, se passaram aqui 3 anos, muitos acontecimentos também, mas eu não tinha como encontrar todas essas informações só via internet, talvez vocês tenham até mais coisas para serem inseridas aqui pelo Drive, a partir das informações do Drive. Mas em 2007, vocês também ganharam como ramo exemplar da região 9, e em 2008, vocês também ganharam como ramo exemplar da região 9. Então, isso daqui são conquistas relativamente, né, 2002, 2004, 2007, 2008, que começam a ser conquistas atuais. Mas, além dessas, tem muitas outras, certo? Mas aí eu coloquei aqui pontos, né? 2009 foi quando, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas foi quando Natália Raposo, que é uma ex-voluntária, né, do ramo UFBA, ela foi premiada com
o Larry Kai Wilson, da região 9, eu vou explicar a vocês o que significa esse prêmio. E Natália, ainda em 2009 também, foi convidada para ser representante estudantil mundial do I. Então, para mim, eu conheço Natália Raposo, ela é uma pessoa, assim, de muito fácil acesso, muito fácil contato, é uma voluntária, assim, para mim, que é um exemplo que eu gostaria de, que eu gosto de seguir, né, dentro do meu voluntariado no I3E. E Natália, ela teve muitas conquistas, tanto pessoais quanto coletivas, com o ramo de vocês, certo? Durante o período da gestão dela, se eu não me engano, aqui em 2009 foi quando ela foi presidente do ramo. Mas em 2008 ela já estava também nessa gestão, 2007, 2008, ela já estava nessa gestão de ramo exemplar, né? Quando vocês ganharam ramo exemplar. E o que acontece? Natália, além de ser representante estudantil mundial do I, ela conseguiu chegar nesse cargo de representante estudantil mundial do I, ela também foi representante estudantil da região 9, e ela também foi representante estudantil da região 9 depois que se formou. Só que aí é como a gente chama, né? Ela foi representante estudantil dos Young Professionals. E isso foi recentemente, até 2017. Aqui em 2017, ela estava finalizando sua gestão com a IP, né? Que é com Young Professionals, da região 9. Então, assim, é uma voluntária que saiu do ramo UFBA e que, para mim, é uma das voluntárias mais exemplares que o Conselho Brasil já teve até hoje. Então, se algum de vocês ainda não conheciam Natália Raposo, podem começar a procurar por ela, stalkear, como falam, né? Procurar por Natália, porque ela é de muito fácil acesso, inclusive na RSR de 2017, que vocês organizaram, ela estava como palestrante. E foi o meu primeiro contato, né, presencial com ela. Antes a gente já tinha conversado por redes sociais e tudo mais, mas foi o meu primeiro contato presencial com Natália Raposo, onde eu conheci. E depois disso, ela já esteve lá na UFRB a convite, né, para fazer palestras e tudo mais. E as palestras dela são palestras muito incentivadoras, assim. Você fica deslumbrado por ela falando sobre o histórico dela. Então, assim, eu parei aqui um pouquinho para falar sobre Natália, até como dica mesmo, assim, para que vocês entrem em contato e tenham esse vínculo, mais uma vez, sendo reforçado por essa voluntária, que foi uma voluntária super exemplar. E eu falei que eu iria comentar, né, sobre esse prêmio do Larry Kay, da região. Esse é o prêmio de voluntário exemplar da região, tá? Ele tem esse nome em homenagem a esse rapaz, que foi um voluntário da região e foi um voluntário exemplar, foi o primeiro voluntário exemplar da região 9. Mas aí Natália ganhou esse prêmio, né, em 2009. Então, em 2009, ela teve muitas conquistas pessoais junto ao I3E por seu exemplo de voluntário, ou por seu exemplo de voluntariado, e também teve conquistas junto ao ramo. E essas foram algumas das conquistas dela. E aí, pulando, né, já para 2016, é onde eu entro sobre o que eu estava falando lá no início, que iria reforçar aqui no meio da apresentação. O vínculo, né, o meu início no I3E se deu como primeiro contato através do ramo estudantil da UFBA, na gestão de Lucas Alves, né, que tinha junto a ele, era Lucas Alves, Lucas Guimarães, Lara e Man, né, que é Manuelito. Então, essas 4 pessoas do ramo da UFBA, a convite da gente, a convite meu e de alguns alunos da UFRB que estavam ali ainda conhecendo o que era I3E, né? Não sabia nem pronunciar a sigla I3E direito, não sabia quase nada do que significava o instituto. A gente pulsou lá no Facebook e a gente descobriu o Facebook do ramo da UFBA e por sermos próximos, né, Cruz das Almas, Salvador, a gente decidiu fazer um convite para que eles estivessem na UFRB palestrando um pouco sobre o Instituto, a título de curiosidade mesmo, para a gente conhecer o que é que a gente poderia fazer, desenvolver, né? A UFRB é uma universidade relativamente nova, comparada à UFBA, então, a gente não tinha muitos projetos estudantis, não tinha, por exemplo, PET, ramo estudantil, empresas júniores, então isso tudo começou a nascer aqui, ó, em 2016, lá dentro da UFRB, da universidade. Então, foi graças a essa palestra que o ramo UFBA, em 2016, se dispôs a fazer na UFRB, que a gente conseguiu unir uma grande quantidade de voluntários e voluntárias para a fundação do ramo. E depois de 2016, o ramo UFRB esteve presente em todos os eventos do I3E, tanto seccional, a nível seção,
quanto nacional, né, a nível Conselho Brasil. Em todos os eventos, o ramo UFRB em 2018 ganhou o prêmio de ramo revelação do Conselho Brasil, mas, como eu falo, né, isso tudo partiu desse primeiro contato com o ramo da UFBA, com uma apresentação, assim, maravilhosa, né, super empolgante e deslumbrante, que essas 4 pessoas que são do ramo de vocês, fizeram para a gente. Então, assim, para mim, o ramo UFBA foi um dos ramos incentivadores para a criação do ramo UFRB. E foi o meu primeiro contato com o I3E. Então, para a gente ver, né, como é que os ciclos se fecham e por que eu fiquei tão grata e tão contente com esse convite de vocês para estar aqui hoje falando para o ramo UFBA, né, da importância do I3E e do meu histórico aí de voluntariado de 2016 para cá. Então, por isso que eu coloquei aqui na linha do tempo do ramo UFBA, esse ponto que nos interliga, né? Liga o ramo UFRB e também me liga a vocês, porque foi aqui o meu início, na minha trajetória, o meu início dentro do I3E. Aí, depois disso, em 2017, como o Isaac falou também, vocês foram organizadores da RSR, né? Que é a reunião seccional de ramos estudantis a nível seção Nordeste, aconteceu aí em Salvador. Além disso, em 2017, eu lembro, né, porque eu estava nesse evento, que o ramo UFBA foi premiado na RNR com o TISP, a atividade do TISP, na categoria de responsabilidade social. Além disso, teve aqui, né, 2018, 2019, que se vocês estiverem no Drive, podem inserir essas informações aqui, que eu acho bem legal, manter essa linha do tempo. E aí eu coloquei uma interrogação, né, em 2020 e 2021. Por que essa interrogação? Porque quem vai construir o 2020 e o 2021 do ramo UFBA são vocês que estão aqui hoje. Então, fica aí a pergunta, né? O que é que vocês querem construir dentro do ramo em 2020 e 2021? Quais são os planos, os objetivos? Quais são as metas, as premiações que vocês querem conquistar? Porque é muito importante a gente tentar concorrer, submeter, né, para concorrer a essas premiações, porque elas validam todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Elas expõem, né, para pessoas de fora todos os nossos projetos. Então, quem constrói, quem vai construir o 2020 e o 2021 do ramo UFBA são vocês que estão aqui hoje me ouvindo nesse momento. Então, eu espero que daqui a 1 ano, 2 anos, tenham muitas outras coisas aqui, ó, em 2020 e 2021, para que vocês listem sobre elas. Então, eu fiz essa rápida linha do tempo, justamente para quem entrou aí esse mês, por exemplo, no ramo, tenha noção da grandiosidade deste ramo que você está participando no momento, né? Da história e tantos pontos lindos da história de vocês, que vocês podem contribuir para que aconteça muito mais daqui em diante, né? Agora, né, voltando assim, voltando um pouco mais para a questão do voluntariado, né, eu trouxe só alguns tópicos que eu achei bem interessante para a gente falar antes de introduzir ali PAN no I3E, as oportunidades que o I3E pode te dar, falar ali sobre o Instituto. Então, por que ser voluntário? Também já respondendo as perguntas que eu fiz anteriormente para vocês. Eu coloquei aí, ó, uma notícia do site do G1, em que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e são demitidos pelo perfil comportamental. O voluntariado, ele auxilia muito, tanto no perfil técnico, na gente aprimorar o nosso perfil técnico, o voluntariado dentro do I3E, né? Porque a gente sabe que é uma instituição que preza também para que a gente desenvolva o nosso lado técnico, mas principalmente quando você está inserido num voluntariado a nível ramo estudantil, você trabalha muito o seu perfil comportamental. A gente tem que aprender a trabalhar em grupo, a gente tem que aprender a exercer a nossa liderança, porque gestões precisam ser finalizadas e iniciadas, ciclos precisam ser iniciados, então a gente aprende a abraçar as oportunidades de liderança, né? A gente aprende a solucionar e a evitar conflitos e problemas, certo? Mas também solucionar, né? Se vier a acontecer. Então, é muito importante estar vinculado a um voluntariado que te auxilie tanto nesse perfil comportamental. E aí, para comprovar isso que eu estou falando, eu vou citar aqui agora alguns tópicos, né? De fontes e de pesquisas que eu encontrei que confirmam tudo isso que eu já falei para vocês. Como, por exemplo, a questão de habilidades, né? Da gente desenvolver nossas habilidades.
92% dos gestores, né, concordam que o voluntariado melhora habilidades de liderança. E eu coloquei a fonte dessa minha pesquisa para que vocês possam pesquisar, né, se quiserem ler ela depois, fiquem à vontade. Mas, então, quando a gente entra em um ramo estudantil e a gente se envolve, a gente vira um voluntário, uma voluntária ativa dentro de um ramo estudantil, a gente entende que é normal, né? É como se fosse um fluxo contínuo. É normal que você precise, em algum determinado momento, assumir algum cargo de liderança dentro desse ramo. E o voluntariado melhora muito essa habilidade, porque a gente aprende vendo quem já é líder, a gente aprende vendo outros voluntários, a gente aprende com as situações do dia a dia, os problemas, né, que existem, que a gente precisa trabalhar para solucioná-los. Então, tem muito essa questão de melhorar, de auxiliar na melhora de nossas habilidades. Além disso, é normal que algumas pessoas tenham dificuldade de se adaptar no trabalho em equipe. Só que aí o voluntariado, né, no nosso foco aqui, que é o ramo, também auxilia muito isso. E para confirmar, né, essa informação, eu trouxe também de fonte que 90% dos gestores acreditam que as ações voluntárias contribuem para o desenvolvimento de habilidades e competências, além de fortalecerem o espírito de equipe. Porque quando a gente está ali trabalhando com o ramo, né, focado em um projeto ou mais de um projeto, a gente aprende a desenvolver o espírito de equipe, a gente aprende a ouvir, né, a gente aprende também que nós precisamos ter voz para falar. Nossa equipe precisa nos ouvir também, a gente precisa dar nosso posicionamento. Então, a gente aprende muito a trabalhar em equipe. Eu aprendi muito a trabalhar em equipe durante todo o período que eu estive com o ramo FRB, durante todo esse período que eu faço parte do SAC, da Seção Nordeste, né? Que eu trabalho com pessoas que são, cada uma de um estado um estado da nossa região Nordeste. Então, são culturas diferentes, são linguagens diferentes, a gente aprende a trabalhar com essas pessoas. Então, a gente ganha muito nesse perfil, ganha muito nessa questão de desenvolver nossas habilidades e competências. Outro tópico, né, que o voluntariado ajuda bastante, estagnação. Olha lá, 80% dos gestores acreditam que voluntários ativos se movem mais rapidamente para cargos de liderança. Então, se você é um voluntário ativo, é como eu acabei de falar, normalmente é como se fosse um fluxo, né, uma correnteza. Em algum momento do seu voluntariado, você vai se sentir confortável, né, de tanto ver as pessoas trabalhando, de tanto ver líderes agindo, você se sente confortável em assumir um cargo de liderança, certo? Então, o voluntariado auxilia muito nisso. E quando a gente vai para fora, né, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai trabalhar fora ali da universidade, é muito importante você saber assumir a liderança em determinado projeto, você ter, né, a postura de um líder. Qual é a postura de um líder? Saber auxiliar a sua equipe, né, promover soluções, evitar conflitos. Isso eu aprendi muito dentro do ramo estudantil e 3E que eu fiz parte, dentro do SAC, como eu acabei de falar. E além disso, né, a questão da saúde mental e física. Essa pesquisa, quando eu encontrei, inclusive eu fiquei, assim, surpresa, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, mas quando eu fiz uma análise pessoal minha sobre esse ponto, eu vi realmente que essa pesquisa era muito, muito válida, né, ser exposta aqui para vocês, a questão do que o voluntariado auxilia na nossa saúde mental e na nossa saúde física. E aí, essa pesquisa, né, eu coloquei aí o link da publicação para que vocês, se tiverem curiosidade, olhem também, afirma que 20% dos voluntários, né, possuem menos risco de mortalidade. Mas por que isso? Que curioso, né? Qual a relação que tem a questão da nossa saúde, né, menos risco de mortalidade com o voluntariado? Então, foi quando eu fiz a minha análise pessoal sobre todo o meu histórico de voluntariado desde 2016, dentro do ramo. Tiveram momentos dentro da universidade em que eu pensei em desistir. Eu fiz, não, isso aqui não é para mim. Esse curso não tem nada a ver comigo e essa disciplina não vou conseguir passar, não vou ter como. E aí foi o momento em que muitos dos meus amigos de dentro da universidade são amigos do ramo. Tipo, eu acho que a grande maioria são amigos que eu conheci graças ao ramo estudantil que eu faço parte, o FRB.
E foi um momento que esses amigos se aproximaram de mim, né, e não me deixaram desistir, não permitiram que eu desistisse, e também as atividades que eu desenvolvia dentro do ramo, eu sempre tive muito prazer em desenvolver essas atividades, eu nunca vi eu nunca consegui enxergar o ramo, né, as atividades que eu auxiliava, como um trabalho, né, eu tenho que fazer isso, é uma obrigação, eu sempre enxerguei com prazer mesmo e com alegria, então é como se aquelas atividades que eu estava ajudando, estava auxiliando, participando dentro do ramo, fossem a minha válvula de escape. Eu realmente tinha aquele momento como, que bom, agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto. O que é essa coisa que eu gosto? É ser voluntária, trabalhar nesse projeto, é ajudar essa comunidade carente aqui de Cruz das Almas, né, que é onde fica o FRB, o campus. Vou ajudar essa comunidade. Então, era a minha válvula de escape. E isso colaborou, eu não sei nem, assim, externalizar o quanto, né, para a minha saúde mental e física, e para que eu conseguisse continuar dentro da universidade, por conta desses projetos que eu fiz parte, mas principalmente do ramo estudantil, que foi o projeto que, né, eu mais me desenvolvi, mais fiz parte por um maior período de tempo. Então, eu trouxe esses dados aqui para que vocês pudessem ver, né, que é comprovado cientificamente a questão do quanto ser voluntário beneficia não só para a nossa saúde, mas também principalmente para o nosso lado profissional, né? Porque a gente está na universidade, em algum momento a gente vai sair dela e adentrar o mercado de trabalho, justamente para a gente ver a realidade disso, e que já existem pesquisas que comprovam tudo isso que a gente fala dentro do ramo, né? Dentro do nosso histórico de voluntariado. E aí agora entra, né? E o I3E? Todos esses exemplos que eu dei aqui, né, sobre como é que o ramo pode te ajudar, como é que o voluntariado pode te auxiliar, em todo momento eu falei que isso está no meu histórico de voluntariado, está atrelado ao I3E. Mas aí, para falar um pouquinho mais sobre o I3E para vocês, para iniciar, né, só falando da missão do Instituto, que a maioria de vocês deve saber, mas a missão do I3E é promover a tecnologia, né, para a humanidade, em prol da humanidade. Então, o principal objetivo é promover inovação tecnológica e a excelência em benefício da humanidade. Essa é a missão do Instituto. A frase missão do Instituto. A gente se baseia, todos os projetos que a gente desenvolve devem se basear na missão do Instituto, né, estar alinhados à missão. E aí, para fazer um pouquinho diferente, né, para não ficar só assim naquela explicação de como o I3E é dividido em região, é dividido em seção, eu trouxe umas coisas diferentes. Eu trouxe o planejamento estratégico do I3E, do Instituto, de 5 em 5 anos, ele monta um planejamento estratégico, e aí eu trouxe o planejamento estratégico, 6 pontos, ou são 5, alguma coisa assim, de 2020 e 2025, só para para que vocês também, né, dentro do ramo UFBA, se mantenham alinhados a esse planejamento estratégico do I3E em 2020 e 2025. Vocês vão perceber que todo esse planejamento, né, que são esses objetivos que eu coloquei aí, ele se mantém totalmente alinhado à missão do Instituto. Então, se você segue a missão, você segue ela, querendo ou não, você já está alinhado ao planejamento do Instituto em 2020 e 2025. Mas eu achei interessante trazer para que vocês compreendam isso também. Então, os principais objetivos que foram dados pelo I3E em 2020 e 2025 foram esses aqui, ó. Impulsionar a inovação global por meio de ampla colaboração e compartilhamento de conhecimento. Eu falei isso no início, quando eu mostrei aquela anatomia do voluntário, a questão da importância de compartilhar o nosso conhecimento com os outros, né? Aprimorar o entendimento público sobre engenharia e tecnologia e buscar padrões para a sua aplicação na prática. Isso aqui é a questão da gente expor para quem não tem contato com a engenharia o que é o I3E, como a gente pode beneficiar a sociedade através desse instituto, né? Ser fonte confiável de serviços e recursos educacionais para apoiar a aprendizagem ao longo da vida. Isso o Instituto preza bastante, né? A questão de recursos educacionais, tanto dentro do próprio I, né, quanto dentro do TISP, que é uma atividade voltada para a educação, é uma atividade educacional do I3E. Oferecer oportunidade de carreira e desenvolvimento profissional para os seus membros, para quem é membro do Instituto. O I3E se preocupa muito com quem é membro do Instituto, se preocupa em dar oportunidade de carreira continuada, né, principalmente para a gente que é estudante, está saindo da universidade. O I3E tem todo um plano para o estudante continuar dentro do Instituto e, né, crescendo dentro dele.
Tem um site do I3E só voltado para isso, de carreira continuada. Inspirar uma audiência mundial construindo comunidades que promovam interesses técnicos, informem políticas públicas e expandam conhecimento para o benefício da humanidade. Então, eu me identifico muito com o I3E, com as missões e visões e valores do Instituto, porque é um instituto que trabalha para a sociedade, para a humanidade. E eu sei que uma forma mais rápida, né, de eu trabalhar para a humanidade é impactar a minha sociedade local. E o I3E oferece milhões de financiamentos de projetos para que a gente consiga impactar a nossa sociedade. Quando eu falo sociedade local, é a sociedade da cidade mesmo ali que eu estou vivendo, né? Que eu consigo impactar aquela sociedade, as comunidades carentes. Qual uma forma de tecnologia que eu consigo levar até elas? Então, o Instituto se preocupa muito com isso. E é muito importante que dentro do ramo a gente tenha essa visão de desenvolver projetos para isso mesmo, né? Para a humanidade, para a nossa sociedade. E aí, para voltar, né? Para a gente voltar para a questão do ramo, eu coloquei qual a função de um membro no ramo estudantil, já que muitos de vocês são novos, né? Dentro do ramo estudantil UFBA. Então, qual é a função de vocês? Que acabaram de entrar aqui, acabaram de entrar no ramo e podem, né, estar ainda aprendendo sobre tudo isso. A principal função, não a principal, né, mas uma das funções, é entender qual é a missão do I3E e se envolver para promovê-la. Como é que eu me envolvo para promover essa missão? Bom, eu me envolvo apoiando o meu ramo, né, todas as atividades que o meu ramo faz, né, apoiando a minha diretoria, incentivando, dando novas ideias, né, colaborando com os projetos, colaborando com a minha mão de obra para os projetos, e assim por diante. E aí, isso envolve também estar envolvido nas atividades propostas pelos ramos e suas unidades, que são os capítulos e grupos, né? A gente, como membro, tem que estar envolvido, sim, nas atividades propostas pelo ramo, não esperar o ramo ficar reforçando e perguntando por que não está participando de tal atividade ou de tal evento. Então, é nossa obrigação, se você está dentro de um ramo, você tem que estar envolvido nessas atividades que são propostas, né? E, além disso, principalmente, apoiar e incentivar o voluntariado de outros estudantes. E aí, né, já que eu estou falando, assim, bastante sobre o I3E, sobre missão, falei sobre voluntariado, eu trouxe aqui uma parte, né, falando sobre as oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho quando eu sou membro I3E? E neste instante eu vou falar sobre o que é ser membro, ter a membresia ativa, a importância disso para o seu ramo, para os seus projetos, né? Vou falar isso daqui a pouco, mas já expondo aqui as oportunidades, né? Uma das primeiras oportunidades você pode se tornar líder das organizações do I3E, você pode crescer dentro do instituto. A gente tem acesso, isso aqui alguns de vocês com certeza já sabem, a gente tem acesso a publicações e revistas, né, as revistas mais atualizadas e conhecidas mundialmente. Tem revistas que somente membros do I3E podem publicar, tem a permissão de publicação. A gente pode competir, pode fazer parte de competições internacionais, né? A gente tem um reconhecimento através de prêmios estudantis, prêmios que são oferecidos ao grupo, quando eu falo ao grupo, é ao ramo, ou prêmios individuais, né, como aquele prêmio que Natália ganhou e eu dei como exemplo, certo? Além disso, ó que legal, isso aqui eu chamo bastante atenção, porque a gente sabe que para ser membro, né, para ter a membresia ativa do I3E, a gente tem que pagar um valor em dólar. E o dólar está relativamente caro, não é isso aqui para a gente? Só que o I3E, se você, né, tem essa oportunidade, pode pagar esse valor, ele te dá formas de reverter esse dinheiro que você pagou ali, né, para ser membro. Como, Ana, eu posso reverter, né, ter esse dinheiro de volta? Simples, existem concursos que oferecem como premiações verbas em dólares, né? Vou dar um exemplo aqui. Algum de vocês conhece o site I3E Into Focus? Alguém já ouviu falar desse site? Sim ou não? Não. Eita, não. Não? Esse site é o seguinte, já vai uma dica aí, viu? Para quem é membro pode fazer isso hoje mesmo. Esse site I3E Into Focus, né? É um site, na verdade, esse site ele inicia um concurso de fotos do I3E. Então, todo mês você pode submeter mais de uma foto sua, né, ou do seu grupo, ou a foto que esteja relacionada ao I3E.
e participar de uma votação. Essa votação é aberta, ou seja, você pode votar, você pode fazer campanha para seus amigos votarem lá em você, votar na sua foto. E se essa foto for a foto que mais tiver votos durante um mês, você ganha $50, né, em um cupom para comprar o que você quiser na Amazon. Certo? Então, por mês, você pode ganhar, todo mês, se sua foto for a que venceu lá, a vencedora, você pode ganhar $50, né, para utilizar na Amazon. E a foto, né, e no ano eles têm a votação da foto, da melhor foto do ano, né, lá em dezembro, e essa foto que vence como a foto mais votada durante o ano, ela ganha $250 para fazer essas compras na Amazon. Então, é uma oportunidade de retorno, porque para a membresia do I3E, o que você paga no máximo é $27, né? Se não for a sua primeira membresia, durante todo o ano. Né? Se fiz minha primeira membresia, que é contando 50%, $13,50, então as outras, a partir disso, são $27. Então, você pode ter o retorno mensal de $50 só por submeter uma foto sua lá, que esteja relacionada ao I3E, né? E se sua foto for vencedora, você pode ganhar $50 por mês para fazer compras na Amazon, comprar o que você quiser, livro ou qualquer outra coisa. O cupom não é restritivo, né? Não tem restrição de compra. Então, só aí é uma oportunidade que o Instituto dá, fora todas as outras, né? Como por exemplo, eu coloquei aqui, o aprimoramento de habilidades pessoais e de comunicação, né? Encontros em integração profissionais, por exemplo. Acesso a ferramentas de treinamento para quem tem vontade de ser líder e, às vezes, tem a questão de timidez, porque isso é muito comum, isso é muito natural, não tem nenhum problema. O I3E tem um site, por exemplo, que eu até coloquei aí o nome, né? Que a sigla é CLE. O CLE é um site que te ajuda a você, se você tem interesse, né? Em começar a exercer a liderança dentro do Instituto, né? Você tem ali manuais, acesso a artigos que vão te ajudar a desenvolver essas questões técnicas de um líder, o que é que um bom líder tem que ter, até para quem já está na diretoria, é interessante acessar esse site aí, 3SLE, a sigla toda eu coloquei, né, a sigla CLE, mas eu coloquei o nome todo aí para que vocês tenham acesso, porque o I3E se preocupa também no treinamento dos seus membros voluntários, estudantis e profissionais. Além disso, o I3E oferece prêmios, né, ou financiamentos para você viajar, para você estar em eventos nacionais e internacionais. Então, isso aqui é essencial. Outra coisa interessante que poucas pessoas sabem, né? Quem é membro I3E, quem tem a membresia I3E, tem acesso, pode pedir, né, solicitar o seu e-mail, @i3e.org. E quem tem esse e-mail, tem alguns diferenciais, como, por exemplo, quem tem esse e-mail i3e.org, ele tem o Google Suites pago pelo I3E. Então, é o seu e-mail como se fosse um e-mail Google Suites, né, que tem alguns benefícios a mais, além do diferente do Gmail normal. E um desses benefícios é, por exemplo, 30 gigas de memória lá no Drive, né? E o e-mail do Gmail, o comum, que qualquer pessoa pode ter, só são 15. Então, a gente tem o dobro de memória de Drive. Então, só são alguns exemplos e algumas oportunidades, né? Alguns benefícios que o I3E pode te dar, só em você ser membro desse instituto e, além de tudo, ter a oportunidade de desenvolver projetos, né? De desenvolver sua carreira, tanto dentro da universidade quanto fora dela, a partir dessas oportunidades que o I3E te oferece, certo? E aí eu coloquei aqui, todas essas informações, né, algumas dessas informações eu tirei desse site dos benefícios do I3E, e depois eu vou disponibilizar esse material, se vocês quiserem ter acesso, mas para que vocês pesquisem também sobre isso. E aí, como eu falei, né, que eu iria comentar agora com vocês, a importância de ser membro mesmo, não ser apenas voluntário, mas ter a sua membresia ativa no Instituto. Por que eu tenho que fazer membresia? Qual é a diferença? Né? Eu vou ganhar o que com isso? Primeiro, você vai ganhar, você pode ter todas essas oportunidades, e quem é só voluntário, geralmente, né, por exemplo, quem é só voluntário, quem não tem membresia, não pode submeter lá naquele concurso de fotos que eu falei, de ganhar $50 por mês. Mas, assim, para mim, uma das mais importantes... Um dos mais importantes pontos de se ter membresia ativa é que você apoia a continuidade do seu ramo. Vou dar um exemplo. Todo ramo estudantil, para ele ser considerado ativo, ele tem que ter, no mínimo, 12 membros estudantis com membresia ativa, né? Com membresia ok lá no I3E.
Se o ramo não tiver essas 12 pessoas com membresia ativa, o que é que acontece? O ramo é desativado. Se o ramo é desativado, os capítulos são desativados e os grupos de afinidade, né, que foram fundados também são desativados. Então, a importância de se entender que quando você tem a membresia ativa, não são só benefícios pessoais, são também benefícios coletivos. Você está apoiando a continuidade do seu ramo, você está fazendo com que o seu ramo continue ativo ali perante o I3E, né? Para mim é um dos principais aí. Além das chances de crescimento ao se tornar voluntário, ainda é possível usufruir de todos os benefícios oferecidos somente aos membros oficiais, que são esses benefícios que eu citei aqui anteriormente, né? E aí, eu coloquei aqui só um link para quem ainda não tem membresia e que se tiver interesse, né, depois disso aqui, ou se tiver interesse em saber mais, pode acessar esse link aqui, que é um link, um tutorial de como você fazer sua membresia. E, além do mais, né, olha só como o I3E, assim, para mim, eu vejo que o Instituto se preocupa, né, ele não quer só que a gente pague a membresia e pague lá o Instituto, ele se preocupa com o nosso retorno financeiro, principalmente nesse período que a gente sabe que muitas pessoas, nesse período que a gente está vivendo no mundo, que a gente sabe que muitas pessoas perderam seus empregos ou não têm condições, então isso pode afetar diretamente para algum de nós dos ramos, isso é muito comum. Então, além de tudo isso, quando você já é membro, você pagou ali sua membresia, você tem como, simplesmente, nos próximos anos, né, não precisar pagar mais a membresia e continuar sendo membro ativo. De que forma você faz isso? Se você indicar novos membros, né, a cada membro estudantil, por exemplo, a cada membro estudantil que você indica para fazer a membresia I3E, você ganha $2, certo? Para poder renovar a sua próxima membresia no próximo ano. Então, quando você vai acumulando esses dólares, dependendo do valor que você acumula, você não paga nada na próxima membresia. Eu lembro que em 2016, né, eu paguei minha membresia, foi minha primeira membresia, eu nem sabia disso aqui, não tinha acesso a essa informação, mas quando eu fiquei sabendo, aí, né, como eu era presidente lá do ramo FRB, naquela época, eu fui auxiliando outras pessoas a fazerem a membresia, para a gente poder fundar o ramo, e com isso, com tantas pessoas que eu auxiliei, né, no ano de 2017, eu não paguei nada na minha segunda membresia I3E, né? Então, eu ganhei um desconto maior do que $27. Então, já foi um grande benefício para o meu bolso, um grande benefício financeiro. Então, se você sabe dos benefícios, a partir do momento que você vira membro do Instituto e você compreende tudo que você pode ganhar com o Instituto, você sabe todos os benefícios, não só pessoais, profissionais, mas até esses, financeiros, que o Instituto te auxilia para que você não, né, se prejudique financeiramente, é só você saber utilizar. Você saber incentivar outras pessoas a virem fazer parte do ramo, do Instituto, para que você também, né, consiga utilizar desses benefícios. E aí, como é que eu faço isso, Ana? Eu coloquei aqui só explicando, né, caso alguém ainda não saiba, como é que eu faço isso? Eu vou indicar um novo membro, e aí como é que o I3E vai saber que foi eu que indiquei? Simples, quando a pessoa vai fazer a membresia dela lá, a pessoa nunca fez, né? Aí vai fazer a membresia. Né, logo no final do site, tem assim um campus, né, um campo que pergunta o número de membresia da pessoa que te apresentou ao I3E, ou que te explicou como é que fazia a membresia. Aí é só você passar o seu número de membresia para esse novo membro, ele digita lá, pronto, o sistema já entende que você foi o membro indicador, né? Que você que indicou aquela pessoa. E tem mais. São $2 por membros estudantis que você indica, e para membros profissionais são mais, tá? Não são só $2, não. Se eu não me engano, são uns $4 que você ganha por membro profissional que você indica. Então, se vocês estão aí, né, buscando novos membros para o ramo, buscando novos conselheiros, não percam essa oportunidade, principalmente, né, quem está à frente disso, diretorias que estão à frente, né, por mais tempo, tentando angariar profissionais, membros, estudantis, professores. Então, não perca essas oportunidades. Quando um professor vai fazer a membresia e você está orientando ele, você fala, professor, coloca lá na tua caixa, no final do site, o meu número de membresia. Porque é uma oportunidade que o Instituto te dá, de você ter esse valor de volta, né? Da próxima membresia, você não precisar pagar tudo aquilo, ou não precisar pagar nada, né? Dependendo da quantidade que você consegue juntar, né, da quantidade de membros que você consegue indicar. Então, são dicas, né, para que vocês saibam utilizar um pouco melhor e mais, né, dos benefícios que o Instituto te permite. Então, eu espero, assim, que já estou finalizando, mas eu espero que minha apresentação tenha
sido legal para vocês, porque eu decidi fazer de um jeito diferente, assim, para não ficar tão monótono, né? Eu não expliquei, assim, detalhadamente o que era o I3E, as suas divisões, porque às vezes até alguns de vocês já sabem, pode ficar cansativo. Mas aí eu decidi fazer desse jeito, expor um pouquinho o meu histórico de voluntariado, falar para vocês dos benefícios que a gente tem em sermos voluntários de um instituto desse, né? As principais oportunidades que esse instituto oferece para a gente, e que a gente tem que saber abraçar essas oportunidades, porque não são poucas. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Aqui é o Instagram, tá? Do nosso SAC. Se algum de vocês ainda não seguem, pode seguir para acompanhar a gente. A gente posta muita novidade legal lá. Tem muita interação entre os ramos estudantis. Então, nos sigam. E agora é o momento de que eu vou olhar aqui o chat para ver se alguém teve alguma dúvida ou se tem alguma coisa a falar, podem acrescentar, viu? Fiquem à vontade. Estou à disposição para ouvi-los. Pronto. Vai lá, Tássio, separou as perguntas? Como eu falei no Telegram ali, no grupo, no Google Meet, primeiro bugou a apresentação, por um segundo. Não, eu tô ligado, só teve uma pergunta só. Se eu não me engano. É a pergunta de Leonardo. Isso, o I3E facilita o networking com universidades e empresas americanas como a General Electric e Ford e Rockwell Automation? Cadê? Deixa eu ler aqui a pergunta, que eu já estou no chat. O I3E facilita o network com universidades e empresas americanas como General Electric e Ford? Sim, facilita. O que é que acontece? Eu abri minha câmera aqui, vocês estão me vendo? Porque eu nem estou vendo aqui onde foi que eu... Estamos vendo. Pronto. Facilita. Quem foi que perguntou? Foi Leonardo? Foi Leonardo Cerqueira. Leonardo, primeiro, ele facilita, né, o network com essas instituições, tanto essas instituições a nível Estados Unidos, né, instituições americanas, como vínculos dessa instituição aqui no próprio país. Por exemplo, o nosso R9, o nosso representante estudantil da região 9, que é Heiron, ele é da nossa seção e é representante estudantil da região, ele trabalha na Ford. E ele fala para todas as palestras que Heiron faz, ele fala que uma das questões que mais facilitou a entrada dele na empresa, na Ford, em uma das sedes, né, da empresa aqui no Brasil, foi que foi o vínculo dele com o I3E, quando ele começou, né, lá no processo de seleção, a explicar que ele fazia parte, ele falou tudo que ele já fez pelo I3E, pelo seu ramo, pela seção, né, assim por diante. Aí ele fala que, com certeza, que ele sabe, ele tem a noção, que recebe, né, os feedbacks do RH, que aquilo ali foi um dos fatores que levaram a ele a ser contratado. Então, assim, a gente tem pessoas do I3E, tanto aqui a nível Brasil, que participam, que são contratados dessa empresa aqui no país, quanto fora também. Porque o I3E tem vínculos, né, com essas instituições. Eu dei o exemplo da Ford, porque foi a primeira que eu lembrei aqui, quando você perguntou aí. Então, a gente tem um exemplo muito próximo e muito real da gente. Então, tipo, ele trabalha para a Ford aqui do Brasil, Heiron, mas ele também já teve, tipo, nas sedes, né, da empresa em outros lugares, em outros países, como nos Estados Unidos e no Canadá também, se eu não me engano. Ele foi, tipo, ano passado, antes de estourar, né, a pandemia, ele estava no Canadá, na empresa, lá na Ford. Então, assim, quando a gente faz parte de um instituto desse, a gente carrega o nome de um instituto muito grande. E quando você chega num processo de seleção, de trainee, né, seja para estágio, seja para o que for, essas empresas, normalmente essas empresas grandes, conhecem o I3E, conhecem o instituto. Elas têm profissionais que trabalham lá dentro e também ainda são voluntários do instituto, como o Heiron, por exemplo, é um exemplo bem próximo da gente. Então, a facilidade é muito maior, né? A gente tem muito benefício também nesse sentido. Por exemplo, a gente tem, como é que se diz? Na UFRB também, né? Que é um exemplo mais próximo de mim também, aqui do nosso estado. Tem muitas pessoas que são voluntários do ramo e que estão estagiando em empresas grandes. Por exemplo, na Siemens, a gente tem 2 voluntários que foram contratados como estagiários da Siemens recentemente. Na Pirelli também, né, tanto de elétrica quanto de mecânica, e fazem parte do ramo, e as pessoas falam que
quando eles começam a explicar, né, tudo que eles fizeram como voluntários, como voluntárias, dentro do ramo estudantil, não tem erro, assim. Só você ter um bom histórico de voluntário, ser um voluntário ativo, né, saber expor isso, não tem erro. Aí, ele falou que o Baja e o CART também têm um vínculo com a Ford. Ótimo. Justamente, são outros projetos estudantis e outros projetos voluntários também, né? Além do ramo, eu também faço parte, né, do Aero, da UFRB. Então, eu lembrei aqui agora do Aero porque você falou do Baja. E eu sei que são projetos irmãos, né? Tem o Baja também da UFRB, mas eu faço parte do Aero lá, da universidade. Mas, legal. Sua pergunta foi muito boa. Me fez lembrar esses outros detalhes, né, para serem falados. É isso, pessoal. Pode fazer. Sobre a pergunta de Leonardo também, né? Eu acho que isso não é experiência própria, né? Mas é o que a galera tem me dito, que você fazer parte de uma entidade assim, reconhecida mundialmente como E3E, muda os olhos da pessoa que está te entrevistando, né? Numa questão de estágio ou emprego, qualquer tipo. Com certeza. Principalmente se a pessoa já participou dessas entidades. E um exemplo mais próximo ainda da gente aqui é o de Manuelito, que ele citou até no primeiro podcast, já fazendo a propaganda aqui do podcast, né? Mas ele citou que ele conheceu a chefe direta dele, da empresa que ele está estagiando hoje, que é a Braskem, numa palestra que foi feita pelo PES, né? Da UFBA. Então, assim, o contato, né, o network que se desenvolve durante o voluntariado no E3E é absurdo. Com certeza. Outro exemplo que eu lembrei, da própria Natália Raposo, nas palestras que eu fui dela, ela falava assim, ela foi contratada, eu não sei se ela ainda está trabalhando para o Itaú BBA, né, BBA. Eu não sei se ela ainda está trabalhando para eles, mas logo quando ela saiu da universidade, ela falou que fez o processo de trainee e acho que eles estavam contratando, ou eram 5, ou era um pouco mais que isso, de pessoas a nível nacional. Então, ela concorreu com muita gente do Brasil todo, né? E só tinham 5 vagas, alguma coisa assim. Nessa, eu não lembro com detalhes, né? Óbvio, porque já tem um tempinho dessa palestra dela. Mas aí ela falou que em um dos momentos do processo, né, de seleção, era para expor algumas coisas que ela tinha passado dentro da universidade. E aí ela falou que uma das estratégias dela foi levar todos os prêmios que ela e o ramo tinham ganhado durante o momento que ela estava como membro estudantil, né? Ou como presidente, ou como apenas membro voluntária. Então, quando ela levou aquelas premiações a nível região 9, eu vi aqui que perguntaram, região 9 é América Latina e Caribe, certo? Então, a nível região 9, a nível internacional, quando você expõe, ó, ainda como estudante, essa pessoa esteve envolvida nessas premiações, ou recebeu esse tipo de premiação, né, ajudou a escrever documentos que resultaram nessas premiações, a empresa já te olha diferente. E, embora, né, eu vá começar processos de estágio agora, eu já tenho total noção disso. Eu já tenho total noção do quanto o I3E vai me dar suporte e vai me ajudar, né, principalmente essa questão da comunicação, que eu aprendi muito. Antes eu era uma pessoa muito tímida, introvertida, mas hoje, para falar do I3E, para mim já flui naturalmente. Então, assim, do quanto estar em um projeto desse, estar em um ramo estudantil, auxilia na gente, até nessas questões, ainda como estagiários, ou já, né, quando a gente termina a faculdade, a gente se forma, vai procurar trabalho, emprego no mercado. Então, a gente já tem uma carga, uma experiência muito grande. E os ramos estudantis, né, a gente tem muito, muito histórico de voluntárias dentro da nossa seção e em outras seções também, a nível Brasil, que contam essas histórias para a gente, certo? De prosperidade, assim, do quanto estar em um ramo estudantil e ser voluntário ativo, né, que é diferente de ser só um voluntário que aparece uma hora ou outra, mas ser um voluntário ativo, estar envolvido com as atividades, né, buscar ter mais responsabilidade, influencia tão positivamente na nossa carreira, ou na carreira que a gente está começando a construir agora, ainda como estudantes. Então, isso é muito importante, esse pensamento nosso. Assim. Ana, eu queria aproveitar que você está aqui para perguntar sobre o programa STAR do Vi. Ah, sim, o programa STAR. Ó, eu sou uma defensora nata dos WIs, né? Para mim, assim, todo mundo que é membro 3E deveria ter a sua membresia WI lá, porque o I, para quem não sabe, a membresia WI é de graça, tá? Para quem é estudante. Então, se você tem a membresia 3E e não tem a membresia WI, você está perdendo tempo. A verdade é essa, porque a membresia WI é de graça, né? E, além disso, tem muito benefício por trás da membresia WI. Membresia WI não é só para mulheres, tá?
aqui um adendo para os meninos que estão aqui também. Qualquer pessoa pode auxiliar, fazer parte desse grupo de afinidade, contanto que a diretoria seja toda feminina, isso é óbvio, né, pela própria linha de pensamento da missão. Mas, falando um pouco mais sobre o programa STAR. O programa STAR é um programa educacional e é um programa oficial do I, né, do Grupo de Mulheres na Engenharia. O que é o programa STAR? O programa STAR, ele tem toda uma estrutura, ele tem um logomarca, é um programa oficial, lindo, que ele tem toda uma estrutura para te auxiliar aí nas escolas, promover a engenharia de uma forma mais didática, de uma forma mais engraçada, para as crianças que estão naquelas escolas. Então, o I, ele já te dá, através do site do I, se você for lá na aba do programa STAR, você vê toda uma estrutura, ele te dá dicas, né? Como, em quais escolas você pode atingir. Então, ele te dá dicas, por exemplo, escolas mais próximas de você, da sua universidade, ou escolas que você já tem algum parente estudando, né? De preferência, escolas públicas, porque são escolas que a gente sabe que muitas crianças não têm nem essa noção de que podem estar aqui dentro da nossa área. Então, o programa STAR é um programa educacional e ele é um programa que já é todo estruturado pelo I. Então, isso facilita muito, certo? Quando a gente pede caixa de brindes, né, do I, por exemplo, muitos brindes já vêm com a logomarca do programa STAR, que dá para ser utilizado. Então, assim, é um programa interessantíssimo para que vocês coloquem em prática dentro do I de vocês. É um programa que eu defendo muito, porque facilita, porque se o programa já está estruturado, basta que você entenda, compreenda as diretrizes daquele programa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Lê tudo aquilo ali e aplique ele. Encontre formas, maneiras de aplicar. Porque é muito mais fácil desse jeito do que, por exemplo, a gente pensar em ir para escolas e ter que estruturar tudo, né? Estruturar como é que eu vou chegar numa diretoria, né? Será que essa escola vai dar certo? Então, o programa STAR é um programa que já está todo estruturado, com dicas, né? Com relatórios que você pode preencher após a aplicação do programa. Então, assim, tem o I também, né, oferece financiamentos não só para o programa STAR, mas para outro tipo de atividades. Então, assim, é um programa que eu defendo a bandeira, assim, defendo que todos os Is deveriam fazer aplicações do programa STAR mais constantemente, porque é um programa que já está todo estruturado, é muito mais fácil de ser aplicado, entendeu? Principalmente para o I, por exemplo, o I de vocês, que está se reestruturando agora, não é isso? Então, tem toda essa facilidade. Então, pesquisem mais sobre o programa STAR no site. Qualquer dúvida, podem me perguntar também. Moira sempre fala comigo, tem meu contato, sempre me pergunta ali coisas. Então, assim, quando, né, tudo voltar ao normal, a questão das atividades presenciais, principalmente porque, pelo que eu entendo, o programa STAR, ele ainda não tem essa diretriz, ainda não colocaram lá essa diretriz de como poderia ser aplicado online, mas é um programa para ser aplicado presencialmente. Mas, assim, nada impede de vocês já irem pesquisando e já irem estudando sobre esse programa e já irem se planejando para aplicarem, né, quando for necessário, quando a gente puder voltar para as atividades presenciais. Mas, assim, é um programa muito bonito, que é oficial do I3EUI, e é um programa, assim, de sucesso, é considerado de sucesso, tanto que ele nasceu em 1995, esse programa, é um programa antigo, né, e já tinha essa missão de ir nas escolas, incentivar as meninas. Então, o programa STAR nasceu em 1995 e até hoje ele perdura, né, tem logomarca e tem tudo mais. E assim. Mais alguma dúvida? Podem perguntar. Deixa eu ver aqui. Pronto, Maria colocou, muito legal. É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, Isaac, Tarcísio, Moira estão sempre em contato comigo, eles têm meu contato, estão sempre em contato comigo, tirando dúvidas, né, pedindo sugestões. Então, fica meu incentivo, principalmente para vocês que entraram agora dentro do ramo, entendam que vocês estão dentro de um instituto que é muito grande. E é um instituto que desenvolve carreiras, que tem como principal característica desenvolver carreiras da gente que já está dentro dele, né, dos seus membros e voluntários. Então, não percam oportunidades. Auxiliem seu ramo estudantil, incentivem seus amigos a fazerem parte desse ramo estudantil, porque isso é muito importante, né? Como eu falei, essa daqui é a nossa missão como membros, né? Auxiliar na continuidade do ramo, incentivar novos voluntários e novas voluntárias a virem a fazerem parte, e assim por diante. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho sobre o que eu sei para a formação de vocês. E eu estou à disposição sempre que precisarem, né? Eu estudo na UFRB em Cruz das Almas. No momento eu não estou em Cruz, eu estou na minha cidade, que é Serrinha.
Mas Cruz das Almas é perto de Salvador, então sempre assim, por exemplo, o ramo Cimatec já me chamou para ir lá fazer uma apresentação no I3AD, então eu estou sempre à disposição, até pela questão da proximidade, né, da distância das cidades, então sempre que precisarem, podem contar comigo, estou à disposição, tá bom? De todo o ramo. Um É isso. abraço. Ana, Ana? eu gostaria de agradecer pela palestra, foi Nada. maravilhosa. A gente já tinha conversado bastante sobre as coisas que você falou aqui, algumas são novas, eu descobri agora. Eu sei que para mim, Tarcísio e para a Moura, você explicou muita coisa sobre 3E, então eu acho que foi a escolha certa para você explicar tudo que você explicou para a gente aqui também para o ramo, para o resto do ramo. Com certeza. E foi maravilhoso. Pronto. Sem mais palavras. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Fiquei muito feliz com o convite, porque assim, eu tenho mesmo um carinho especial pelo ramo UFBA, porque foi o ramo que, pela primeira vez, foi o ramo que, né, me introduziu ali no I3E. Na época de mãe, Manuelito, que eu conheço, Lucas Alves, Lucas Guimarães, Lara, né, Milena. Então, foram as pessoas assim que me fizeram ter o primeiro contato com o I3E e me introduziram aí nesse instituto. Então, foi graças a eles. Então, por isso que eu tenho um carinho, assim, muito especial pelo ramo de vocês. Espero que vocês continuem, deem prosseguimento às atividades, né? Todo ramo, ele passa por momentos de altos e baixos, então que vocês saibam passar por esses momentos e não deixem jamais o ramo UFBA, né, voltar aí lá para 2002, quando teve que ser reativado. Então, não deixem jamais o ramo UFBA morrer novamente, porque vocês têm muito potencial de crescimento. É um ramo que eu sei que tem muito potencial de crescimento, tem muitos profissionais bons que conhecem a história do ramo de vocês, que conhecem a história dos voluntários, até voluntários antigos que podem, né, continuar sendo contato, como Natália aí, que eu dei o exemplo. Vocês podem procurar para, né, saber um pouco mais da história ou serem convidadas para as próximas reuniões, palestras e etc. E é isso. Um abraço, boa tarde para vocês. Não sei se vão continuar agora, eu ia desejar uma boa continuidade, ou se não, amanhã, né? Não sei como é que está o planejamento de vocês aí. Agora vai ter um intervalo. Tarcísio quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a Ana, porque a apresentação foi muito boa, velho. Tipo, eu fiquei maravilhado aqui. Eu sabia de algumas coisas de 2013 pra cá, que são atas que eu pego aleatoriamente assim pra ler. Mas, tipo, as coisas de 2003, realmente era uma nuvem na minha cabeça, preta. Eu não sabia o que era, basicamente. E, tipo, o povo, eu caí aqui do chat, estavam falando no Telegram lá também. Todo mundo, um monte de coisa que o pessoal já tava animado aqui. Não, só queria agradecer muito pela apresentação. É isso. Nossa, vou parar aqui a gravação. Pronto, pode parar. Então, muito obrigada, tá, galera, pela oportunidade e contem sempre comigo.